É profundamente curioso e ao mesmo tempo assustador como o pior tipo de sofrimento humano não é aquele que machuca de forma escandalosa, mas sim aquele que anestesia os sentidos em silêncio. Nós fomos ensinados a reconhecer a dor pelo choro, pelo grito ou pelo desespero, mas ninguém nos avisa sobre o tormento que existe na completa ausência de qualquer sofrimento. Você simplesmente acorda todas as manhãs, cumpre mecanicamente cada uma de suas obrigações diárias, sorri de forma automática quando o ambiente social espera que você sorria e responde, sem hesitar, que está tudo bem, quando alguém te pergunta por mera cortesia. No entanto, por trás dessas máscaras de normalidade funcional e cotidiana, existe uma quietude fria, um silêncio ensurdecedor que parece engolir qualquer resquício de vitalidade. Transforma-se em uma sensação incômoda e persistente de que você deixou de ser um protagonista da sua própria história e passou a ser apenas um espectador distante, uma testemunha apática assistindo a própria vida passar através de uma tela de vidro e embaçada, incapaz de tocar a realidade. Meu nome é Maxwell, seja bem-vindo ao canal Órbita em Saturno e vamos tentar desvendar o mistério de por que nos sentimos tão vazios. A filosofia do nada. No campo da psicologia e da psiquiatria, costuma-se dar nomes técnicos a esse estado de dormência da alma, rotulando-o como apatia profunda, despersonalização ou anedonia crônica. Mas a filosofia escolhe trilhar um caminho um pouco mais profundo e doloroso. Sartre, uma das mentes mais brilhantes do existencialismo, defendia com firmeza a ideia de que o ser humano é irremediavelmente condenado a ser livre. Essa liberdade radical, longe de ser um mar de rosas, traz consigo o peso de um abismo imenso, pois nos joga na obrigação constante de criar nosso próprio significado. Portanto, o vazio que você experimenta agora não nasce necessariamente da ausência física de coisas, conquistas ou pessoas ao seu redor. Na verdade, ele surge da percepção aguda, nua e crua da sua própria existência, quando todas as distrações artificiais do cotidiano finalmente colapsam e deixam você sozinho consigo mesmo. Nós fomos arremessados em uma era marcada pelos excessos mais bizarros: excesso de informação inútil, excesso de estímulos visuais rápidos, excessos de cobranças invisíveis e, principalmente, uma cultura de positividade tóxica que criminaliza qualquer instante de melancolia. O sistema moderno nos adestrou para acreditar que precisamos estar constantemente produzindo algo, sempre sorrindo para as redes, sempre transbordando um propósito grandioso e inabalável. Mas a verdade nua e crua é que, quando a velocidade frenética e artificial do mundo contemporâneo atropela o ritmo natural do nosso próprio tempo interno, a nossa mente simplesmente decide desligar as chaves de ignição emocional para conseguir sobreviver ao colapso. Sentir-se completamente vazio é uma das experiências mais exaustivas e desgastantes que alguém pode enfrentar, precisamente porque o nada possui um peso absurdamente esmagador. É uma gravidade invisível que puxa os ombros para baixo e cansa o corpo, mesmo que você tenha passado o dia inteiro deitado na cama. É um peso que sufoca justamente por não ter contorno, forma ou nome definido para que possamos combater. Você percebe o abismo e tenta desesperadamente preenchê-lo a todo custo. Busca alívio em compras por impulso, consome horas de conteúdos vazios nas redes sociais, busca por validação momentânea na opinião de estranhos e se força a manter conexões com pessoas pelas quais você não nutre nenhum afeto real. Todas essas buscas externas servem apenas para que você descubra, com uma pontada de frustração, que está tentando preencher um corpo que não possui fundo. É nesse momento de cansaço extremo que a mente desaba em perguntas repetitivas e silenciosas, ecoando no quarto escuro enquanto o resto do mundo dorme. Você olha para o teto e se pergunta, com angústia genuína:
Em que momento exato da minha jornada eu deixei de sentir? Para onde foi a minha capacidade de me encantar com a vida? Essa é uma pergunta que ecoa na mente de quem está sentindo um vazio extremo por dentro. Mas talvez, se mudarmos o ângulo da nossa perspectiva, o vazio não precise ser interpretado como um defeito terrível de fabricação na nossa engrenagem psicológica. Talvez ela não seja um sinal que você está quebrado por dentro, mas sim um aviso urgente e vital do seu próprio corpo. Funciona como uma tela em branco que sua mente pintou às pressas para te alertar, de forma drástica, que o estilo de vida, as escolhas rotineiras e as prioridades que você está sustentando perderam completamente o sentido para a pessoa que você se tornou hoje. É um mecanismo de defesa que nos obriga a parar quando insistimos em correr na direção errada. Por isso, não tenha medo do silêncio que se instalou no seu peito. Por mais desconfortável e assustador que ele pareça agora, às vezes, o processo de cura exige que esvaziemos a casa inteira e joguemos fora os velhos móveis para que tenhamos espaço e clareza para enxergar o que realmente importa. Se você se encontra nesse estado de deserto emocional no dia de hoje, aprenda a respeitar o seu próprio tempo de repouso e reclusão, sem se cobrar por respostas imediatas que você ainda não tem. Lembre-se sempre que o mar também recua de forma silenciosa e imensa na areia antes de reunir suas forças para criar uma nova onda. O sentido do vazio. Sentir-se vazio, no fim das contas, é uma das experiências mais profundamente humanas e universais que podemos experimentar. Ainda que a sociedade moderna tente nos convencer do contrário, vivemos em um ecossistema cultural que desenvolveu uma verdadeira fobia do silêncio e do espaço em branco. Fomos condicionados a acreditar que qualquer intervalo na nossa produtividade, qualquer pausa no nosso entusiasmo ou qualquer momento de apatia seja um sinônimo de fracasso, uma falha de caráter ou uma patologia que precisa ser imediatamente corrigida, dopada ou mascarada. Criamos uma rotina de consumos desenfreados de estímulos para garantir que nunca tenhamos que encarar o eco do nosso próprio peito. Mas o vazio não é um monstro que vem para nos destruir. Ele é, na verdade, o último mecanismo de defesa de uma mente que exauriu todas as forças tentando se adaptar às expectativas que não eram suas. Quando tudo silencia e o peso do nada se impõe, o que estamos vivenciando não é a morte da nossa capacidade de sentir, mas sim um estado de hibernação existencial. Assim como a terra precisa do inverno e do descanso após a colheita para recuperar seus nutrientes, a nossa psique também precisa de momentos de neutralidade absoluta para processar as perdas, os excessos e as transformações da vida. O vazio é o espaço geográfico onde o velho, que seria eu, já não cabe mais. Mas o novo ainda não teve tempo de nascer. É um período de transição desconfortável, muitas vezes doloroso, mas absolutamente fértil. Tentar preencher esse vazio a forças, com distrações supérfluas, relacionamentos rasos ou metas artificiais, é o equivalente a cobrir uma ferida profunda com maquiagem. Pode mascarar a aparência por algum tempo, mas não impede a inflamação interna. Portanto, a conclusão que tiramos disso tudo é a verdadeira redenção diante da apatia não está em lutar desesperadamente contra ela, mas sim ter a coragem de habitá-la. Como compreender que esse deserto emocional não é o seu destino final, mas sim uma rota de passagem necessária. Quando paramos de projetar a culpa do nosso mal-estar no mundo exterior e aceitamos o silêncio, começamos a escutar as perguntas certas. O vazio limpa o excesso de ruído e nos devolve a sobriedade. Ele nos força a olhar para nossas escolhas e questionar o que realmente nos preenche e o que apenas nos ocupa. Não tenha pressa em encontrar todas as respostas ou em voltar a transbordar uma alegria genuinamente fabricada. Permita-se apenas ser, respirar e aceitar a calmaria forçada. Afinal,
A física e a vida nos ensinam uma verdade imutável. Nenhum espaço permanece vazio para sempre. É justamente na total ausência de forma que reside o potencial infinito para se reinventar e começar de novo, sob seus próprios termos. E se você gostou desse vídeo, experimente deixar um like aqui e se inscrever no canal. Vou deixar aqui nosso Live Pix, caso você tenha interesse de ajudar a contribuir com o canal e manter o canal vivo aqui no YouTube. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.